Fala galera do Na Vibe, estamos de volta com mais um vídeo e hoje trazendo uma notícia que tem sido mais comentada nos últimos dias aqui no Reino Unido, que é sobre a imigração ilegal. E para que vocês entendam um pouco mais desse assunto, é preciso diferenciar o que é imigração ilegal e imigração irregular, tá? E pra gente falar um pouco disso e eu mostrar para vocês um pouco desse caso, do que tem acontecido aqui no Reino Unido, já deixa o seu like e compartilha esse vídeo para ajudar a gente aqui no canal, vai! Já deixa o seu like aí para ajudar a gente, por favor, para que esse vídeo chegue para mais pessoas também. E a notícia é a seguinte: no último sábado, dia 31 de maio, mais de 1.195 pessoas cruzaram o Canal da Mancha e entraram aqui no Reino Unido de forma ilegal. E por que isso tem sido tão comentado? Nos últimos anos, desde 2018, se eu não me engano, que começaram a registrar os números de ilegais que entram através do Canal da Mancha, ou seja, esses imigrantes saem lá do norte da França e atravessam o Canal da Mancha até a costa aqui do Reino Unido, e aqui eles entram com pedido de asilo para viver aqui como refugiados no país. E aí desde 2018 então que o governo começou a registrar esses números, e esse foi considerado o dia em que mais imigrantes atravessaram o Canal da Mancha de uma única vez. 1.194, se eu não me engano, isso, 1.194 pessoas atravessaram e entraram aqui no Reino Unido. Para vocês terem uma ideia, desde janeiro, mais de 14.800 pessoas fizeram essa travessia e entraram aqui no Reino Unido de forma ilegal. E esse sábado, dia 31 de maio, está sendo chamado como o Dia da Vergonha. Por quê? Porque o governo diz que quer reduzir o número de imigrantes ilegais, legais e irregulares aqui no Reino Unido. Então isso tem sido uma das promessas desde o antigo partido, o Partido Conservador, e também tem sido uma das pautas em que o Partido Trabalhista mais tem batido em cima para conseguir, é claro, mais eleitores e continuar no poder no Reino Unido nas próximas eleições gerais. E aí eu vou deixar para vocês as imagens dos imigrantes atravessando o Canal da Mancha e para mostrar para vocês também que lá na França a polícia não faz nada. Então o primeiro-ministro aqui do Reino Unido, Keir Starmer, tinha conversado com o Macron e falado: olha, não, vamos trabalhar juntos para conter o número desses imigrantes. E o Macron falou: não, tá tudo certo, vamos trabalhar em conjunto para reduzir esses números, pode contar com a gente. Investimentos do Reino Unido também foi feito na França para conter o número de imigrantes que saem de lá do norte da França. São várias cidades da costa do norte da França em que as pessoas utilizam, né, desses botes para fazer essa travessia. E aí o governo da França falou: não, pode contar comigo, nós estamos junto com você, mediante a pagamento, é claro. E aí o investimento foi feito. Porém, é possível ver através das imagens que a polícia da França não faz nada, fica ali vendo as pessoas atravessarem de forma perigosa, né, com esses botes até a costa aqui do Reino Unido. E diversas pessoas já morreram ao longo dos anos, ao longo, né, dessas travessias, e é sempre noticiado, todo final de semana principalmente, é sempre noticiado muitos imigrantes entrando aqui, que esse foi o número, assim, considerado o mais alto dos últimos anos. E além disso, o próprio secretário de Defesa disse que a Grã-Bretanha perdeu o controle das suas fronteiras. Vou até colocar um trechinho para que vocês escutem a declaração dele. Pretty shocking, those scenes yesterday. The truth is, Britain's lost control of its borders over the last 5 years, and the last government last year left an asylum system in chaos and record levels of immigration. I think yesterday tells us a really big problem, which is you've got French police unable to intervene and intercept the boats when they're in shallow waters. That means we saw it. We saw the smugglers launching elsewhere and coming round like a taxi to pick them up. Now, one of the steps, and this is a complex problem, but one of the steps we've now got is the cooperation, new cooperation with the French, and an agreement. They'll change the rules so the police can intervene in the water as well as on the shore, and that will help to make a difference to what we saw yesterday. Esse daí foi o John Halley. Ele disse que o governo conservador anterior deixou o sistema de asilo do Reino Unido no caos, e o país com níveis recordes de imigração, com os quais o governo está tendo que lidar. E aí nos últimos tempos só tem aumentado. O recorde anterior tinha sido de 825 pessoas em um único dia, que aconteceu agora no mês de maio. E isso eleva o total do ano, né, de 2025 para 14.811 pessoas, o maior já registrado para os primeiros 5 meses do ano. Ano passado, nesse mesmo período, tinha sido de 13.489. Foi contabilizado em junho do ano passado. E aí, quem são esses imigrantes ilegais, né? De onde eles vêm?
E essa é uma pergunta que todo mundo se faz. Quem são? Olha, os imigrantes que cruzam o Canal da Mancha são, em sua maioria, pessoas que buscam asilo e melhores condições de vida aqui no Reino Unido. Então, muitos enfrentam no seu país de origem situações de guerra, perseguição política, pobreza extrema. Quando a gente vê essas imagens e você se coloca no lugar dessas pessoas, principalmente nós, né, que saímos do Brasil e é óbvio que viemos pra cá viver no Reino Unido buscando melhores condições, mesmo que a gente não venha de um país de guerra, mas nós enfrentamos diversos problemas, tanto econômicos quanto sociais no Brasil, e é por isso que a gente sai do Brasil. É óbvio que para buscar melhores condições de vida. E quando a gente se coloca no lugar dessas pessoas que saem em país, por exemplo, de pobreza extrema, de guerras, de perseguição política também, a gente se coloca no lugar e a gente imagina qual a situação que essas pessoas estavam vivendo para ter coragem de entrar num bote com uma mínima segurança, gastando um dinheiro absurdo às vezes com o que chamado de traficantes de pessoas aqui para o Reino Unido também. Algumas delas devem estar em uma situação muito extrema para se colocar, né, numa situação como essa. E aí eu vou mostrar para vocês quais são essas cidades. Ó, a maioria sai lá do norte da França, então imagina essa travessia, ó. Regiões de Calais, Dunkerque, Boulogne-sur-Mer são pontos críticos lá na França, de onde esses botes geralmente saem para chegar aqui na região de Dover, né, que é uma região portuária aqui do Reino Unido. E as informações de que nacionalidade são essas pessoas que chegam aqui no Reino Unido com pedido de asilo nunca foram divulgadas, tá? Não existe nenhuma fonte detalhada sobre isso. Mas o que a gente encontra de informação nos sites, nos portais de notícia, são que esses imigrantes que cruzam o Canal da Mancha, as nacionalidades mais comuns são afegãos, sírios, iranianos, sudaneses, vietnamitas, iraquianos, turcos, albaneses e indianos. E essas nacionalidades refletem a diversidade dos imigrantes que buscam asilo ou melhores condições de vida no Reino Unido. E aí, qual que é o maior problema de tudo isso, né? Porque todo mundo, se a gente for se colocar no lugar, vai ter gente falando assim, mas todo mundo tem o direito de trabalhar, todo mundo tem o direito de procurar um país onde quer viver, enfim, cada um tem uma opinião sobre isso. Existem muitas instituições que apoiam esses refugiados, eles dizem que o país tem sim que abrir as fronteiras para esses refugiados, para que eles recebam melhor, para que aqueles tenham melhores condições de vida do que eles têm no país de origens. Em contrapartidas, muitos dizem que não, que essas pessoas elas entram aqui, elas tiram a segurança, porque você não sabe qual que é a origem dessas pessoas. O custo pro governo é muito grande. Inclusive, ó, o governo britânico gasta bilhões de libras anualmente com alojamentos, assistência e processos legais relacionados aos imigrantes em situação irregular. Tem diversas matérias na internet falando sobre isso, que o custo de uma pessoa é de aproximadamente 50 mil libras por ano, para que mantenha uma pessoa com assistência, roupa, hotel, acomodação, enfim. E que todo esse processo, para que ela seja considerada um refugiado, para que ela receba esse asilo aqui no Reino Unido, pode demorar até 4 anos. Depois vocês dão uma pesquisada na internet como é que funciona esse processo de asilo para esses refugiados que entram aqui através do Canal da Mancha, que é um processo muito longo, se ele pode ficar sim ou não no país. Então isso daí tem um custo aproximadamente de 200 mil libras nos cofres públicos, e é óbvio que aí os contribuintes, as pessoas que pagam impostos aqui no Reino Unido, ficam aí criticando o governo, porque acha que eles devem tomar uma atitude muito maior e parar com essas travessias, parar de receber essas pessoas aqui. Fora esses custos, a chegada desses números de imigrantes sobrecarrega os serviços de saúde, educação e de assistência social também no país. Quando a gente fala da questão de segurança, por que alguns ingleses reclamam tanto desses imigrantes que chegam aqui? Porque antes do Brexit, o governo ele tinha acesso ao banco de dados com as informações dessas pessoas que vivem da Europa. Então, se elas tinham cometido algum crime, aqui cruzando as informações, o governo tinha acesso, ele conseguia saber se essa pessoa realmente é da origem do país que ela diz ser ou não. E depois do Brexit, o governo britânico não podia mais acessar essas informações. Eles conseguiram agora, fizeram um acordo aí com a União Europeia, a gente fez até um vídeo falando, e aí eles vão ter acesso novamente a esse banco de dados. Então, quando o imigrante chega aqui através do Canal da Mancha, eles vão colher as impressões digitais deles. Muitos deles vêm para cá sem documento nenhum, então eles podem inventar um nome novo, uma data de nascimento diferente da de origem. Pode, por exemplo, dizer que eles são de um país que eles não são.
e não tem como fazer esse cruzamento de informações, porque o governo não tem mais acesso a esse banco de dados. Então isso dificulta muito. Então se essa pessoa entra aqui no Reino Unido, ela cometeu algum crime no país dela de origem, o governo aqui não vai saber. E isso era uma informação muito importante para saber se essa pessoa tem direito de viver aqui, se ela pode receber o asilo, né, se ela pode ser refugiada aqui no país ou não. Enfim, esse é um tema muito sensível, que tem gerado um debate muito grande aqui no país, e é por isso que o governo tem sido tão pressionado para reduzir o número desses imigrantes que entram aqui de forma ilegal, diferente dos irregulares, né? As pessoas que entram aqui pelos aeroportos, dizem que vão fazer turismo, dizem que vão estudar e passam do prazo. Isso é considerado imigração irregular, quem passa do prazo, tá? E aí quem entra aqui já de forma ilegal, muitos entram através dos botes, mas tem também pessoas que entram pelos caminhões que fazem nessa travessia trazendo produtos, por exemplo, as pessoas se escondem dentro dos caminhões, isso acontece também, aviões, enfim, tem diversas outras formas. O que é mais gritante é essa travessia feita através dos botes. Tem até um vídeo, vou colocar aqui para vocês na tela para darem uma olhada, desses imigrantes que entraram no último sábado, eles compartilharam no TikTok como é que foi essa travessia até eles estarem no hotel pago com os custos aí do governo. Enfim, deixem aí nos comentários o que vocês acham desse caso, o que o governo deveria fazer, se o que o governo está fazendo está de acordo, se eles estão errados. Enfim, o fato é que o governo perdeu realmente o controle disso, e não é à toa que muitos ingleses, muitos britânicos têm reclamado do que o governo tem feito para diminuir esses números de imigrantes ilegais, que tem, óbvio, um custo nos cofres públicos e nos contribuintes que pagam impostos aqui no Reino Unido também. Isso, essa foi a notícia de hoje. Deixem aí nos comentários a opinião de vocês e a gente volta a se encontrar no próximo Na Vibe. Valeu!